Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no domingo, dia 17 de maio. Hoje nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. A família franciscana celebra hoje São Pascoal Bailão. Ele viveu de 1540 a 1592. E o nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Naquele tempo, os discípulos foram para a Galiléia, para o monte onde Jesus tinha indicado. Jesus se aproximou deles, e eles se ajoelharam diante de Jesus e o adoraram. E mesmo assim, alguns duvidaram. E ali estavam os 11 discípulos. Então Jesus lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e batizai a todos os povos em meu nome, e ensinai-o a guardar e observar tudo aquilo que eu vos ensinei. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos então por concluir o chamado tempo pascal, iniciado na quarta-feira de cinzas, quando nós iniciamos o nosso tempo de penitência, um tempo penitencial. E ao impor a cinza sobre as nossas cabeças, a liturgia nos convidou a levarmos um tempo de penitência e conversão do coração, para voltarmos ao Senhor, nos aproximarmos novamente ao Senhor, retornarmos ao Senhor. E isso é o grande convite de renovação espiritual que a liturgia pascal faz todos os anos para mim e para você. Porque a fé cristã é uma fé que exige de mim e de você progredir, progresso. E quem não progride, regride. Por isso, toda a vida espiritual é sustentada pelos meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus, a vida sacramental, que é a missa, a confissão, e mantendo então os nossos olhos fixos em Jesus, nós vamos progredindo, dia após dia, até que Cristo viva em nós, até que Cristo permaneça em nós, e até que eu tenha os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de Jesus de Nazaré e me converta em sua testemunha. É o conteúdo da primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos. É Jesus que está para subir aos céus e que, ao congregar os seus, também vai recordar que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E ele diz que aqueles discípulos seriam testemunhas, começando da Samaria até o final do mundo. E que ele iria derramar o Espírito Santo sobre eles. E que era na força do Espírito Santo que eles seriam testemunhas do ressuscitado. Porque sem a presença do Espírito Santo, nem eu e nem você conseguimos compreender a fé cristã. É o Espírito que vai impelir e impulsionar os discípulos de todos os tempos para evangelizar. De modo que, quando nós recebemos esse Espírito, mas ele fica adormecido, inerte e inoperante e inconsciente em nós, então nós começamos a deixar a nossa vida ser guiada por outros espíritos, e não o Espírito de Jesus. Outros espíritos, os espíritos do mundo, os espíritos mundanos, que vão fazendo com que eu e você neguemos tudo aquilo que de ideia nós professamos que cremos. E assim, criamos um divórcio muito grande entre a fé, que de cabeça nós dizemos que professamos, e a vida que nós estamos edificando. Por isso, na segunda leitura de hoje da carta aos Efésios, o apóstolo, na sua oração ao Pai, vai dizer: bendito sois, ó Pai das misericórdias. E que o Pai das misericórdias envie sobre vocês o Espírito de sabedoria, para que vocês compreendam esse mistério de Cristo. Que ele ilumine os vossos corações, para que assim possais compreender qual é a vossa esperança. Aguardarmos Jesus, servirmos Jesus, crermos que ele é o enviado do Pai. Mas para isso, faz-se necessário que o Pai da misericórdia nos conceda uma luz e uma sabedoria, capaz de ir além do achismo, capaz de ir além da tradição, capaz de ir além da doutrina, para que a gente possa compreender o mistério de Jesus de Nazaré. E o apóstolo vai dizer que ele ilumine os vossos corações para que compreendais qual é a vossa esperança.
E como essa esperança foi manifesta? É que Deus glorificou o seu Filho Jesus, aquele mesmo crucificado, aquele que passou pelas dores e também pela vergonha humana. Deus o glorificou e hoje ele sobe aos céus e está sentado à direita do Pai. Então, o evangelho de hoje também chega para coroar esse dia do quarto mistério glorioso, a ascensão de Jesus aos céus. A ascensão, onde ele vai sentar-se à direita do Pai. Perdão, é o terceiro, né? Então, nesse dia agora, eu e você somos chamados a contemplarmos o final dos mistérios gloriosos. Ressurreição de Jesus, ascensão de Jesus e também a vinda do Espírito Santo, que será o próximo domingo. E os dois últimos estarão relacionados com Nossa Senhora, Assunção de Maria e Coroação de Maria. Por isso estaremos vivenciando todo esse tempo pascal como um modo de renovação espiritual. Os discípulos vão ao monte onde Jesus indica. E esse monte está situado num lugar onde os judeus chamavam de terra dos pagãos, terra de trevas, mas é ali na Galileia, dentre os pagãos, dentre os pecadores segundo os judeus, que Jesus, ressuscitado e glorificado, vai se manifestar aos seus discípulos. Eles partiram, os 11, viram Jesus, ajoelharam sobre os seus pés, mas mesmo assim, alguns duvidaram. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos dos nossos batizados ainda duvidam de que Jesus é Deus? Quantos batizados duvidam da presença de Jesus na Eucaristia? Quantos batizados duvidam da presença de Jesus na igreja? Principalmente quando os homens e as mulheres da igreja não se comportam como aquilo que se era esperado. Por isso é colocado em dúvida a nossa fé. E é uma advertência que o apóstolo Paulo já havia levantado há muito tempo, da necessidade de 3 autoridades para evangelizar: autoridade doutrinal, autoridade moral e autoridade espiritual. Sem essas 3 autoridades, nenhum de nós conseguiremos ser testemunhas de Jesus. É Ele que nos concede o seu Espírito, é Ele que nos incendeia o coração para que a gente possa ser testemunha dele, mas mesmo assim, alguns duvidarão. Jesus então se aproxima, ele se ajoelha diante dos pés de Jesus, o adoram. Mesmo assim, alguns ainda duvidam, porque crer e duvidar são os 2 lados da mesma moeda da vida. E Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aquele mesmo Jesus da primeira leitura de hoje, que nos Atos dos Apóstolos vai dizer também que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Aquele mesmo Jesus que, após dizer aos discípulos que eles iriam receber o Espírito Santo para serem enviados, e Jesus sobe aos céus, e 2 homens vestidos de branco chegam: e por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, virá um dia também na sua glória. Assim começa a igreja na sua ação. Porque Jesus vai dizer aos discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todas as nações, batizai os povos em meu nome, e ensinai-os a guardar os mandamentos e preceitos que eu vos ensinei. E agora vem a palavra de Jesus que nos consola. E eu estarei convosco todos os dias, até os fins do mundo, tanto no fim cronológico quanto no fim territorial. Jesus está sempre presente conosco, e é isso que nos anima, é isso que nos consola, é isso que nos impulsiona a sermos testemunhas dele em todos os lugares. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Pascoal Bailão, rogai por nós, paz e bem.